quando nós entregamos as nossas dores a Ele, o coração deixa de ser morada da angústia e passa a ser um terreno de cura. Quando a gente começa a entregar nas mãos dele, que a gente começa a falar, porque eu sei que dói, mas quando a gente começa a falar, expressar, Senhor, isso me dói. Só sabe o que me dói, a gente não fala assim, a gente fala assim, Senhor, isso me dói. Olá, gente linda, eu sou Evernário Ottoni e o vídeo de hoje é para refletirmos sobre o que deixamos entrar no nosso coração. Então, pega o seu cafezinho e vem comigo para mais um vídeo transformador. Cuidado com o que alimenta o seu coração. E a palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim: sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em outra versão fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que você coloca no seu coração influencia a sua vida inteira. Pensamentos e emoções precisam ser cuidados para manter a fé e a paz. Gente, essa palavra aqui, ela nos ensina que devemos praticar a manter a nossa mente, o nosso coração protegido. E como que a gente consegue fazer isso? Com a palavra, com a oração. E um dos pontos mais importantes aqui é: pensamentos moldam atitudes. Pensamentos moldam atitudes. O que você pensa, cresce. O coração, ele sente primeiro. E para isso, então, a mente precisa ser cuidada. Qual pensamento você quer substituir hoje por algo mais positivo? O que você tem pensado que você quer substituir hoje, assim, que você sente que é um pensamento negativo? Porque às vezes, sem a gente perceber, a gente alimenta o coração da gente com dor, com mágoa, com angústia. A gente repassa feridas antigas, a gente revive palavras que machucaram e vai deixando que o sofrimento vire rotina dentro de nós. Então, qual é esse pensamento, qual é esse sentimento? Assim, é uma angústia, é uma mágoa, é uma palavra que te feriu? O que você está alimentando o seu coração hoje? De coisas ruins ou de coisas boas? Vamos parar um pouquinho e refletir se ainda tem algo ali que a gente usa termo assim de trauma, que ainda está ali, aquela emoção não tratada que machuca, até porque uma dor ignorada, ela aumenta. Uma dor que alguém te feriu, que alguém te causou, ou até a gente mesmo, por causa de uma escolha errada, que a gente não trata, que a gente não coloca nas mãos de Deus, que a gente não busca, ou que a gente pensa assim, não, eu vou esquecer. Ela só aumenta. E quando chega ao ponto assim, dela tomar conta. E Deus, ele quer curar o nosso interior. Deus, ele quer curar o seu coração. E para a gente se libertar, é necessário então que a gente coloque nas mãos de Deus as nossas dores. Porque Deus não nos criou para viver presos aonde dói. Ele é especialista em renovar por dentro, em tocar lugares que ninguém vê. Ele restaura aquilo que parecia ser quebrado demais, que a gente pensa assim, essa mágoa aqui, o que a pessoa fez, não tem solução. Tem, porque Deus, ele é especialista nisso. E quando nós entregamos as nossas dores a Ele, o coração deixa de ser morada da angústia e passa a ser um terreno de cura. Quando a gente começa a entregar nas mãos dele, que a gente começa a falar, porque eu sei que dói, mas quando a gente começa a falar, expressar, Senhor, isso me dói. Só sabe o que me dói, a gente não fala assim, a gente fala assim, Senhor, isso me dói. Conta em detalhes o que aquela pessoa fez, falou, aconteceu isso está me machucando. Eu não estou conseguindo, como é que se diz assim, perdoar. Tem dificuldade de perdoar? Fala com Deus, eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo me libertar. Me ajuda, porque Deus, ele renova o interior.
Ele restaura, ele fortalece, ele transforma, mas isso só acontece a partir do momento que a gente quer, a partir do momento em que a gente busca isso. Então, quando você coloca nas mãos dele, ele começa a transformar aquilo que pesa em nós, ele começa a fortalecer o que estava fraco e faz nascer de novo a esperança onde só havia cansaço. Mas para isso nós devemos começar a conversar com ele, a nos conectar com ele, a mostrar para ele que aquilo tem nos causado mal. E permitir que Deus cuide do interior. E isso, gente, é um ato de fé. A gente permitir que ele cuide. Não a pessoa, sei lá, querer vingar, querer revidar, não. Mas permitir que ele cuide do nosso interior, que ele cuide do nosso coração. É um ato de fé e também de amor próprio. Nós não devemos pensar que o perdão não vou perdoar não, porque senão a pessoa vai... Não, a gente perdoa por causa da gente. Perdoar é um ato de amor próprio. Perdoar é um ato de autocuidado com a gente mesmo, porque ele não apenas restaura, ele faz tudo de novo. Ele não restaura só a nossa vida, ele simplesmente refaz, ele restaura. E é com cuidado, gente, é com um amor inexplicável. E eu quero que você compartilhe aqui qual área do seu coração você quer que Deus transforme. Qual a área, o que você precisa tirar do seu coração hoje? Aquela mágoa, aquela dor. Vamos orar aqui um pelos outros para que essas pessoas venham se libertar. Vamos buscar a libertação dessa dor, vamos alimentar o nosso coração de paz, o nosso coração de amor, o nosso coração de bondade, e isso a gente faz se libertando de toda mágoa. E se essa reflexão tocou o seu coração, gente, eu quero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, e me segue aqui nas redes sociais. Vamos compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que precisa se libertar dessa mágoa, alguém que precisa começar a alimentar o coração com coisas boas. Então, que Deus renove suas emoções e traga paz ao seu coração. Beijinhos e até o próximo vídeo.